mas eu estou numa série que se chama Orações Ousadas. E como eu orei aqui introduzindo, um alto preço foi pago por Jesus, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Eu e você, a gente não precisa de nenhum sacerdote especial, ninguém, mas nós podemos entrar na presença de Deus, né, através de Jesus Cristo e orarmos e pedirmos tudo aquilo que nós necessitamos. Nós podemos abrir o nosso coração, né, expor aquilo que estamos passando, aquilo que estamos sentindo. Podemos entrar na presença de Deus e agradecê-lo e adorá-lo, porque um dia Jesus Cristo pagou um preço na cruz para que nós pudéssemos fazer isso. E a gente tem que aprender a orar e aprender a orar com ousadia, com intrepidez. Domingo passado eu fiz uma mensagem, né, sobre a oração de Davi. E foi muito impactante essa mensagem que eu preguei domingo passado. Impactou muitas vidas e olha, chegou longe. Então, se você não ouviu, vai no meu YouTube e ouça. Mas hoje eu quero pregar sobre uma oração de Neemias. Uma oração muito especial. Nós vamos aprender com ele como orar ousadamente. E quem foi Neemias? Neemias, ele viveu numa época que a Pérsia, não é, dominava muitos territórios. O império que dominava na época era o Império Medo-Persa. E Neemias, ele estava então morando na Pérsia, e ele era copeiro diante do rei Artaxerxes. E ele servia, o copeiro era aquele que provava a bebida, né, do rei para ver se não tinha veneno e dava ao rei. E ele tinha acesso ao rei Artaxerxes diariamente, ele era íntimo do rei. Não é? Ele tinha ascensão naquele império, ele era uma pessoa importante, Neemias, mas ele era judeu. Eu não sei se vocês lembram da história de Israel, que durante um período da história de Israel, Deus levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Por quê? Porque eles não seguiram a lei de Deus e, portanto, Deus os disciplinou e eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos, segundo a palavra de Deus, profetizada por Jeremias. Mas ao cabo daqueles 70 anos, Deus liberou, através de um decreto do rei Ciro, o rei da Pérsia, que os judeus pudessem voltar para a sua terra. E os judeus então foram voltando para a Judeia, não é? E para reconstruir o seu espaço, a cidade de Jerusalém, o templo e os muros de Jerusalém. E eles voltaram em 3 excursões, não é? A primeira foi liderada por Zorobabel, quando o rei Ciro liberou, deu um decreto e os judeus, muitos judeus voltaram para a Judeia. E começaram então a reconstruir todo aquele território. Depois houve uma segunda volta na liderança de Esdras. E agora a gente está vivendo no tempo de Neemias. Neemias ainda não tinha voltado para a Judeia. Ele servia diante do rei persa, o rei Artaxerxes. E quando ele está lá, numa alta posição, bem estabelecido, um dos seus amigos volta da Judeia, de Jerusalém, e ele pede um relatório desse amigo. E pergunta para o amigo, como estão aqueles que voltaram para a Judeia? Como que estão aqueles que vivem em Jerusalém? E este amigo dele deu um relatório, o relatório foi muito ruim. Ele disse assim, olha, os que voltaram da Babilônia, hoje estão em extrema pobreza. A cidade está destruída.
Os muros estão, né, destruídos também. Não há prosperidade, não há felicidade. Não há bênção no território da Judeia nem em Jerusalém. E Neemias, ele fica muito triste. Ele ora e jejua por muitos dias. Gente, ele fica muito entristecido. Ele ora e começa a se consagrar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor para os seus contemporâneos. Contemporâneos também, mas conterrâneos. Ele se entristece muito. Agora, uma coisa importante que a gente veja, ele estava bem estável, numa posição importante, digamos assim, com uma carreira em ascensão. Ele tinha confiança do rei, não é? Daquele império que dominava naquele momento. No entanto, ele se importa com aqueles que ficaram e que estavam vivendo mal na Judeia. E ele começa a orar ao Senhor e se consagrar ao Senhor. Até que o rei Artaxerxes percebe que ele está triste. E pergunta assim, por que você está triste? E nessa hora ele treme na base, porque ninguém podia servir diante do rei com cara fechada. Tinha que estar bem humorado. Mas naquele momento ele tem oportunidade de relatar ao rei o que ele está passando. Então ele diz assim, olha, a cidade dos meus pais está em ruína. O povo que lá vive está com dificuldade, está em grande pobreza. E por isso que eu estou entristecido. Aí o rei pergunta para ele, mas o que é que você quer? Você deseja alguma coisa de mim? E naquele momento, Deus abre uma oportunidade, uma janela para ele interceder diante do rei pelo seu povo. E ele pede para o rei. Ele falou, olha, se o Senhor permitir, eu gostaria de voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Olha que ousadia. E ali, ele ainda pede mais. Ele fala assim, mas você precisa de mais alguma coisa? O rei fala para ele. Ele disse, sim, preciso de cartas do Senhor, para que eu possa então atravessar as províncias com liberdade, mas eu preciso mais, eu preciso de madeira para reconstruir o muro. Então ele pediu tudo o que precisava, autorização, pediu coisas materiais e o rei concedeu tudo a ele, porque Deus o favorecera. Amém? E Deus abriu todas as portas para ele, e Neemias então volta. Chega lá em Jerusalém, de madrugada ele vai fazer a vistoria para ver como está a situação, vê que a situação está terrível. E começa então a expor aquele projeto que ele tinha, o seu propósito de ter voltado para Jerusalém, para os líderes que estavam lá. E ele diz assim, olha, eu voltei com a anuência do rei, com a ajuda do rei Artaxerxes, para reconstruir o muro. Os muros de Jerusalém. Porque uma cidade, quando tinha a proteção dos muros, ela podia se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, havia pouquíssimos habitantes em Jerusalém, a capital da Judeia. E aqueles poucos que moravam lá, eles estavam indefesos, né? Caso houvesse algum ataque. Então era importante reconstruir os muros para que houvesse prosperidade para a cidade, para que os moradores voltassem, para que o comércio fosse reativado e eles prosperassem na terra. Então ele começa o trabalho de reconstrução dos muros. E quando ele começa o trabalho da reconstrução dos muros, a oposição daqueles povos que ali moravam, começou. Porque você imagina, a Samaria, que era um povo judeu que já tinha se misturado com outros povos, naquele momento a Samaria cuidava dali, dominava em Jerusalém. Então, o governador da Samaria, Sambalate, começa a se opor à reconstrução. Não é? Sambalate, Tobias, que também era líder dos povos ali que ficavam ao redor de Jerusalém e tinha domínio sobre eles, começam a se opor à reconstrução. E
a primeira afronta que Neemias tem que enfrentar dos seus opositores é a zombaria. E naquele momento que ele enfrenta a zombaria, ele faz uma oração a Deus. E é sobre essa oração que eu quero tirar algumas lições nesta manhã com vocês. Neemias foi um homem que orava sobre todos os aspectos. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver muitas orações. Aliás, eu tive uma ideia. Um dia ainda vou fazer uma série de estudos sobre as orações de Neemias. Porque hoje eu vou abordar uma delas, mas Neemias orava para tudo, para todas as coisas. E o livro de Neemias também é um livro que é muito usado. É como se fosse um tratado de liderança. Muitos coaches, pessoas que falam sobre liderança, administração, usam o livro de Neemias. Porque Neemias foi um grande líder com muitas técnicas de liderança. Porque ele motivou todo aquele povo, um povo que estava na miséria, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, a reconstruir os muros de Jerusalém. Você sabe em quantos dias eles reconstruíram o muro? Em 52 dias. Menos de 2 meses, Neemias chegou em Jerusalém, um povo desanimado, pobre, sem condições nenhuma. Neemias, na sua liderança, movimenta todo aquele povo, enfrenta resistência e em 52 dias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? Então a gente tem muito que aprender com ele. Mas eu quero ler a oração de Neemias. A primeira oposição que ele tem de 2 líderes, de Sanbalate e Tobias. Está lá em Neemias 4, de 4 a 5. E diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Eu vou parafrasear essa oração de Neemias. Neemias estava enfrentando a zombaria de Sanbalate e Tobias. Aí ele faz essa oração: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faça cair sobre eles a zombaria. Essa zombaria que eles estão fazendo sobre nós, que caia essa zombaria contra eles. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Quem que tinha sido prisioneiro em outra terra? O povo judeu, o povo de Israel. Eles tinham passado por isso. E eles estavam vivendo a realidade de ter que voltar e reconstruir. E aqui, Neemias falou: Senhor, a zombaria que vem, volta. Aquilo que nós vivemos, que vivam eles. E ele diz assim: não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades. Ou seja, Senhor, não perdoa eles não. Que eles tenham a paga da sua maldade, pois provocam a tua ira, a ira de Deus diante dos construtores. Olha que oração forte, isso é forte, não é? Aqui Neemias tomou para si indignação, porque Deus e o seu povo estavam sendo zombados e desprezados. E naquele momento ele fez uma oração bem firme, bem forte. Uma oração com tom, digamos assim, não de misericórdia ou de concessão, mas uma oração exigindo de Deus uma atitude de defesa.
porque eles estavam sendo desprezados. Não só eles, mas o Senhor estava sendo desprezado, porque aquele era o povo de Deus e a sua obra. Sanbalate, que foi um dos opositores, ele foi um governador na província de Samaria. E ele não queria perder a boquinha do domínio sobre Israel, do domínio sobre a Judeia. Então, sabe o que foi que ele disse? Sabe qual foi a zombaria? Ele disse assim, Neemias 4, de 1 a 2. Tendo Sanbalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, ou seja, ele falou na presença de todo mundo: que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, Sanbalate ficou sabendo que eles começaram a reconstrução e começou a zombar. O que esses fracos judeus acham que estão fazendo? Eles vão fazer a obra num dia? Eles vão pegar essas pedras que foram queimadas, porque quando o muro foi destruído, foi queimado a fogo. E a gente sabe que pedras queimadas, elas eram enfraquecidas pelo fogo, porque elas rachavam, por causa da falta de calcário. Então, Sanbalate falou assim, eles vão pegar essas pedras aqui queimadas e vão conseguir construir muro? Quem eles pensam que são? Fracos judeus. O Senhor ouviu isso. O Senhor ouviu aquela zombaria, porque o Senhor tudo ouve. Quando alguém se levanta contra os seus, porque a palavra de Deus diz que nós que somos filhos do Senhor, somos a menina dos seus olhos. E quando aquele líder disse assim, eles são fracos, eles tinham passado tudo isso porque Deus havia entregue aquele povo para a Babilônia para discipliná-los. Mas não foi pela fraqueza do povo, mas foi pela decisão de Deus. E agora pela decisão de Deus eles tinham voltado e eles reconstruiriam. Porque não depende da força humana, mas da força do Deus que servimos. Amém? Em Salmo 18, 30 a 33 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força. Amém? Deus é aquele que nos reveste de força. E aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou sobre as minhas alturas. Amém? Glória a Deus. Como que Neemias, como que Deus estava sendo afrontado? Os judeus, povo fraco, o povo do Senhor dos exércitos, o povo que era do Senhor Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estavam vivendo aquilo como consequência do seu pecado. Mas um dia, o dia que Deus disse, cessou a disciplina, vocês voltem, a força e o favor do Senhor estava com eles. Deus havia fortalecido e revestido de força aquele povo. E eles se apropriaram daquela verdade. Eles sofreram a zombaria, mas a zombaria não os impediu. Sabe o que foi que Tobias falou? Lá em Neemias 4:3 ele disse assim: estava com ele Tobias o amonita, com Sanbalate, né? E disse: ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedras. Ele insinuou que até um animal como uma raposinha iria subir no muro e o muro iria cair. Caso eles conseguissem construir,
o muro ia ser um muro fraco, não ia aguentar nem um pequeno animal ali sobre eles. Essa foi a zombaria de Tobias. Sambalate, Tobias e tantos outros ali ao redor zombando. Deus estava sendo afrontado, porque o seu povo estava sendo afrontado. E por isso que Neemias orou ousadamente: não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Neemias, ele orou com esse tom áspero, porque ele se indignou com a afronta a Deus, seu povo e a sua obra. E o que nós aprendemos com essa oração, que nós precisamos aprender a nos indignar. Quando Deus, o nosso Deus está sendo afrontado, quando estamos sendo afrontados, quando você em nome de Deus está fazendo alguma obra e Satanás se levantar com zombaria e o nosso Deus esteja sendo afrontado, nós temos que em primeiro lugar acionar Deus pela oração. Nós temos que nos indignar, nós não podemos abaixar a cabeça. Nós não podemos nos sentir afrontados, humilhados, assumir aquela mentira do inferno contra nós. Mas temos que nos levantar e acionar a Deus, que tudo pode e que sai em nossa defesa. Meu querido, minha querida, saiba que Satanás, ele tem sempre uma afronta contra nós. Porque ele é adversário do Senhor Deus. E portanto ele é o nosso adversário. E ele quer nos afrontar para parar, para nos paralisar aquilo que nós estamos fazendo. Quando Deus tem uma obra, um propósito para a sua vida. Essa é a primeira artimanha do diabo. Zombaria. Afronta. Mas nós temos que aprender com Neemias. Nós temos que nos indignar e orar. Não vamos aceitar as mentiras que vêm do inferno contra nós. Você pode dizer assim: mas isso é coisa do Velho Testamento, não do Novo. Gente, na igreja primitiva, quando alguém zombava uma obra de Deus, a gente saía morta. Vocês lembram de Ananias e Safira? A igreja primitiva estava cheia do Espírito Santo de Deus. Havia um movimento de liberalidade. As pessoas vendiam as suas propriedades e traziam no altar, aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e a Safira compraram um campo, venderam um campo, pegaram o dinheiro e colocaram aos pés dos apóstolos. Só que eles quiseram ganhar a fama, ou serem aplaudidos, e mentiram para os apóstolos. Nós vendemos e aqui está todo o dinheiro do nosso campo. E a palavra de Deus diz que eles mentiram contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou a Pedro. Aí Ananias chegou, Pedro falou assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? Agora, por causa dessa afronta, você vai sair daqui morto. Caiu na hora e morreu, foi enterrado. Chegou Safira. Pedro fez a mesma inquirição, perguntou para ela: o que vocês fizeram? Aí ela falou: demos todo o dinheiro aos seus pés, entregamos como oferta. Ele disse assim: por que vocês mentiram? O dinheiro era de vocês, estava em posse de vocês, vocês não tinham nenhuma obrigação de entregar, mas uma vez que entregaram, não podia mentir. Eles afrontaram a Deus e ao movimento e ação do Espírito Santo, que estava trazendo um grande mover de generosidade. Ali não foi simplesmente uma mentira qualquer, mas foi uma oposição contra uma obra tremenda que o Espírito Santo estava fazendo de generosidade no meio do povo. O Espírito Santo, Deus não aceitou aquela afronta. E Pedro, o Espírito Santo usou Pedro e disse assim: assim como o seu marido que mentiu contra o Espírito Santo saiu daqui morto, você também vai sair. Ela caiu morta na hora e foi enterrada.
Gente, nós temos que ter esse zelo hoje pelas coisas de Deus. Vocês sabem que um dia Paulo foi afrontado também. Deixa eu ver aqui o texto. Paulo foi pregar o evangelho para o procônsul. E ele estava pregando o evangelho e tinha um mágico que se opunha contra ele. Ele pregava e o mágico ia lá e não deixava que o procônsul se convencesse com a mensagem do evangelho. Sabe o que Paulo disse? Você vai sair daqui cego. E ele saiu cego. Vamos ler lá o texto. Atos 13, de 6 a 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, falando de Paulo, né? Encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, estava na carne não, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Estando o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de ira. Deus se ira. Neste caso aqui, Sambalate e Tobias, quando zombou do povo judeu, estava provocando a ira de Deus, porque Deus era com eles e aquela era uma obra santa. E eles estavam provocando a ira de Deus. Romanos 12, 17 a 19 fala sobre a ira de Deus. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, nós que somos cristãos, a gente não pode retribuir o mal com o mal. Tem que retribuir o mal com o bem. Se for possível, nem sempre é possível, mas se for possível, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos. A gente não tem que tomar vingança para nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a quê? Nós temos que dar lugar a quê? A ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Amém? A nossa ira não produz justiça divina, mas quando nós buscamos a Deus, no momento que estamos sendo afrontados, não devemos nos vingar a nós mesmos, mas devemos acionar a Deus como Neemias fez. E o Senhor então, Ele derrama da sua ira, do seu julgamento e da sua sentença, porque Deus tudo sabe e tudo conhece. Amém? Então, entregue para Deus, como Neemias fez. Quando ele começou aquela obra, começou aquele reboliço, e eles tiveram que ouvir aquela afronta, ele clamou a Deus.
E ele foi bem áspero, mas Deus tomou a sua defesa. Naquele momento eles já tinham reconstruído o muro até metade. E eles tocaram brasa. Em 52 dias acabaram. Essa foi a primeira inserção. Esse foi o primeiro ataque dos inimigos. Porque como não funcionou, eles foram adiante. Eles tentaram atacar, eles tiveram que se defender, eles extorquiram pessoas para fazer com que o povo parasse, desanimar o povo. Eles foram muito para frente. Mas a primeira coisa que Satanás vai fazer na sua vida não é te impedir com muitas ações. Não, ele vai falar para que você possa ouvir. E se você ouvir a zombaria, você vai parar no primeiro ataque dele. É por isso que quando a zombaria vier, você tem que ser como Neemias e ser ousado e falar: Deus, eu não admito. Se levante a meu favor. Porque Deus é um Deus que nos defende. Deus é um Deus de ira. Deus é um Deus justo. Deus julga com retidão. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo em perdoar. Deus, ele vai dando oportunidades, mas Deus não inocenta o culpado. O culpado para Deus é culpado, embora ele seja misericordioso e vai dando chance de arrependimento para aquele que erra contra ele. Mas Deus não inocenta o culpado. O inimigo, terceiro lugar, o inimigo usa palavras de intimidação para paralisar o servo de Deus. Você, quando você se levantar, quando Deus começar a te usar no seu trabalho, quando Deus começar a te usar no ministério, sabe o que vai acontecer? O diabo vai botar pessoas para te intimidar. É o primeiro ataque. Às vezes até o irmãozinho da igreja, que viu o seu sucesso, fica com inveja e vai falar contra você. Eu que sou pastora, já sofri isso. Aqui de gente do meio. Porque quem não está pronto para entender o que Deus está fazendo, muitas vezes abre brecha para o diabo. E o diabo usa pessoas para te intimidar. Quantas vezes você vai caminhar e às vezes uma pessoa que está do teu lado bota incredulidade na sua vida. Fala: mas você, o que você fez para prosperar, hein? Eu desconfio da sua boa intenção. Como é que você fez para ter essa posição? Por acaso você subornou alguém? É ou não é? Você já ouviu isso? Quem já ouviu afronta? Quem já ouviu intimidação? Quem já foi mal julgado? Sabe o que é isso? Diabo contra você. Ele quer te paralisar, porque se você ouvir aquela mentira, ele vai te dominar e ele vai te parar no primeiro ataque. Sabe como ele faz? Ele usa palavras mentirosas. João 8:44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo vai usar de mentira contra você. Ele vai falar coisas que não são verdadeiras. Às vezes ele vai dizer para você: ah, você é fraco, quem é você para fazer tal coisa? Quem é você para passar em tal exame? Quem é você para ocupar tal cargo? Quem é você para ser levantado por Deus para tal obra? É isso que o diabo faz, ele é mentiroso, não é verdade. Porque se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Por isso você tem que acionar Deus quando as mentiras vierem contra você. Amém? Porque Deus traz a luz e nenhuma mentira, ela prospera quando você aciona Deus. Satanás usa palavras de acusação, ele é o nosso acusador, ele fica acusando você diante de Deus, mas ele acusa você também, ele fica botando o dedo em riste, fala: você, quem é você? E começa a apontar para você os seus pecados. Quantas vezes a gente não vive o propósito especial de Deus, que Deus tem na nossa vida? Às vezes Deus fala: eu vou te levantar nas alturas da terra, eu vou te promover. E aí o diabo vem
com palavra de acusação. Ah, mas você fez tal coisa. Deus não vai favorecer você, não. Meu querido, Deus não nos favorece por aquilo que somos. Deus favorece pelo que Ele é. Amém? Favor e a graça de Deus não depende de nós, depende de Deus. Deus era com o povo de Israel porque Ele era seu povo. Deus é com você porque você é filho. Sabe, pai que favorece o filho? Lembra do filho pródigo? Pediu a herança do pai, foi embora, gastou tudo que tinha. Quando voltou, o que o pai fez? O pai correu até ele e o beijou e o recebeu de volta e fez uma festa porque aquele filho que estava perdido voltou. Esse é o pai celestial, esse é o pai amoroso que você tem. Então não aceite a acusação do diabo quando Deus te chamar para uma obra. Aqui Neemias, ele foi chamado para voltar e ser líder. E animar aquele povo que estava em miséria para reconstruir aqueles muros. E ele foi tão eficaz. Neemias foi super eficaz no que se propôs. Primeiro que ele usou os princípios de liderança e de administração, que são um exemplo. A gente precisa aprender com ele. Segundo, ele acionou a Deus todo o tempo em oração. Ele não fazia nada sem orar a Deus. Todas as afrontas que ele enfrentou com oração. Eu gosto de Neemias. Sabe uma coisa que Neemias fez? Que eu acho super legal. Neemias, quando ele fazia alguma coisa boa, ele falava: Senhor, lembra-te disso que eu estou fazendo para o meu bem. Pode ver lá. Ou seja, me leva em conta aquilo que eu acerto também. Eu costumo falar isso para Deus. Às vezes, quando eu vou fazer algum evento aqui na igreja, né? Eu começo orando a Deus. Falo: Deus, abençoa, anima o povo para que eles venham. Abençoa os pregadores para que tragam uma palavra de bênção. E começo a orar. E começo a trabalhar, faço o meu melhor na organização. Mas quando eu faço a minha parte, eu falo para Deus: Deus, eu estou aqui cumprindo um chamado teu. Estou te honrando, fazendo o melhor que eu posso. Agora o Senhor me honra. Todo evento que eu faço, eu falo: Deus, agora o Senhor me honra. Me honra com tantas pessoas que eu quero que estejam aqui. Senhor, me honra porque eu gostaria de ter isso do Senhor. Senhor, me honra. Sabe com quem eu aprendi isso? Neemias. Lê lá Neemias. Neemias ia fazendo, e quando ele precisava de algo, ele falava: Senhor, eu estou fazendo isso. Então, em outras palavras, me honra. Eu te honro, o Senhor me honra. Deus, Ele nos honra, gente. Amém? Então aprenda a acionar a Deus, porque Deus tem favor sobre a sua vida. Já tem palavras de acusação. Olha só em Apocalipse 12:10 o que diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Gente, que canseira. O acusador, o diabo, ele acusa dia e noite a nossa vida diante de Deus. Imagina se ele não vai te acusar. Ele é incansável. Então seja você incansável. Não é? A gente tem que ser ousado. A gente tem que ter a força do Senhor sobre nós. Amém? Ele não para. Olha, gente. Esses dias eu estava dormindo. Eu tive um pesadelo. Mas foi um pesadelo. Sabe aquela quando o diabo te visita, o demônio? Que você... Primeira hora que eu dormi, eu senti a presença. Aí eu dormi, eu tive um pesadelo. A hora que eu acordei, aí eu falei: de duas uma. Porque quando você sente a presença maligna, dá medo, gente. Não sei se vocês já sentiram. Mas é uma coisa assim, uma coisa tão forte que você pensa. Eu falei: de duas uma. Ou eu vou me deixar intimidar, ou eu vou entender o que a palavra diz. Que esse demônio está debaixo do meu pé, então ele vai me obedecer. Aí eu acordei, sentei na cama e falei: demônio que veio aqui me oprimir,
Escuta bem o que eu vou te falar. Você vai sair daqui em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade em nome de Jesus sobre você. Sai agora. E a palavra de Deus diz que eu deito e durmo em paz. Portanto, eu vou dormir em paz agora. Eu não quero mais ser atormentada por você. Sai em nome de Jesus. Virei para o canto, dormi até 7h30 da manhã. E eu que acordo às 5. Gente, não tem que entender que nós temos poder em nome de Jesus. Não aceitemos afrontas do inferno. Olha, Satanás, ele quer usar palavras de humilhação. Esses judeus fracos. Esses crentinhos. Hoje, gente, como que nós estamos sendo zombados nesse tempo de eleição, né? Nós estamos sendo zombados. Tem uns aí que falam mal dos crentes, falam mal dos pastores. Esses crentes retrógrados. Esse povo conservador. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. E tem muitos crentes que ficam do lado desses que afrontam a verdade do evangelho. Nós temos que sair em defesa, porque Deus sai em defesa. Nesse tempo eu tenho orado, essas palavras Deus tem me dado. Eu falo, Senhor, esses homens estão afrontando o Senhor. Estão afrontando aquilo que o Senhor determinou para o homem, para a mulher, para a família. Deus diz, não roubarás. Quanto escândalos de corrupção. Deus diz, não matarás. Tem gente que defende o aborto como plano de saúde pública. Você acha que a mulher, ela tem poder sobre o seu corpo, mas ela tem direito de matar um ser vivo? Porque ela não quer um filho? Tem um filho e dê para adoção. Agora, ela matar no ventre é morte. E a palavra de Deus diz, desde o princípio, não matarás. Aliás, a primeira obra do diabo na família foi morte. Caim matou Abel. E hoje, o que eles querem fazer no Brasil? Aprovar o aborto para milhões de vidas serem sacrificadas no ventre e vir essa maldição sobre a nossa nação. Mas em nome de Jesus, eu aciono a Deus, aquele que tudo pode, a ira de Deus sobre eles que lutam contra a vontade, contra a vida desses seres inocentes, em nome de Jesus. Amém? Como que tem que ser a reação do servo de Deus? Enfrentamento. Crente não pode se intimidar. Você tem que se levantar. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus. Diante de Deus você tem que estar de joelho. Mas diante do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que estar de joelho diante de Deus. Mas diante do diabo, você tem que levantar e na força do Senhor ir para cima dele. Resistir ao diabo aqui, não é deixar o diabo vir em cima de você e você ficar tentando se estabelecer. Não, aqui a resistência é ir para cima. Sujeita a Deus em oração, joelho no chão, como fez Neemias. E depois vá para cima do diabo. Dessas mentiras, dessas afrontas do inferno. Neemias 4,6 conclui dizendo a vitória daquele homem tremendo de Deus. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui, ele disse que tinha fechado até metade. Porque foi quando eles enfrentaram a primeira adversidade. Que foi a afronta, a zombaria. Aí eles conseguiram até metade. Depois eles enfrentaram muitas outras. Como eu disse aqui, tentaram atacar e eles trabalhavam com a pá, ficavam com a espada. Tentaram extorquir pessoas para desanimarem o povo. Eles inventaram de tudo. Mas a primeira coisa foi a zombaria. E eles reconstruíram até metade. E em 52 dias, reconstruíram o muro todo. 52. Cada um, aqui o Espírito Santo veio e trouxe ânimo para o povo trabalhar. É tempo da gente ter ânimo para trabalhar. Nós estamos vivendo os últimos dias. A gente tem que fazer resistência contra o diabo, contra essa pauta maligna, não é? Que hoje a gente enfrenta essa luta cultural, onde eles querem destruir a família.
os padrões morais. A gente tem que ter força e tem que ir contra eles, porque nós estamos vivendo dias maus, mas a nós temos um papel ainda. Tem gente que o Lamartine fala muito sobre isso, e eles perguntam, mas se Jesus está para voltar, se isso vai acontecer, se vai ter o domínio do anticristo, por que nós temos que ficar trabalhando? Por que a gente tem que resistir? Sabe por que a gente tem que resistir? Porque a Bíblia diz que enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não vai poder se revelar. Gente, nós temos tanto poder que o anticristo não vai ser levantado enquanto nós estivermos aqui. Esse é o poder que nós temos. E Deus me deu essa oração de Neemias para dizer para você que você precisa se indignar contra o mal. Você tem que invocar a Deus para entrar no teu negócio. Você tem que invocar a Deus para entrar na sua obra. Você tem que invocar a Deus para entrar na sua família. Você tem que invocar a Deus para que você seja vitorioso. E seja qual for a obra que Deus colocar nas tuas mãos, você tem que ser próspero. Tem que concluir como Neemias, tem que reconstruir totalmente e prosperar naquilo que o Senhor, naquele propósito para o qual o Senhor te chamou. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero terminar essa palavra orando com você. Feche os seus olhos agora, nós vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor. Porque o primeiro passo que nós temos que fazer é entregar a nossa vida para Deus. Entender que Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que você tivesse novamente comunhão com Deus. Então nós vamos fazer essa oração de entrega. Ore comigo agora. Diga assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo por mim. Eu dou a minha vida para o Senhor. Que o Espírito Santo venha viver em mim e venha me ajudar a andar com o Senhor, a cumprir em obediência a Tua palavra. Senhor, transforma o meu viver e a minha vida por completo. É isso que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, pedindo para que Deus seja o seu Deus, que Ele te proteja, que Ele se levante a seu favor. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão que eu quero fazer mais uma oração por você. Você fez essa oração de entrega? Isso, levanta mais alto a sua mão. As pessoas da consolidação podem chegar perto dessas pessoas que estão levantando a mão aqui. Tem mais alguém que fez essa oração de entrega, consagrando a sua vida a Jesus? Talvez você tenha já entregue a sua vida, mas se afastou, está voltando agora, procurando avivar e consagrar a sua vida. Se você também fez essa oração de consagração, levante a sua mão. Tem mais alguém aqui? Levante a sua mão bem alto, que as pessoas de consolidação vão chegar até você para orar por você. Senhor Deus, eu quero e você que está online, tem aí um QR Code que você pode acionar para que conheçamos você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que todos esses que se posicionaram com o Senhor, que o Senhor os favoreça, que toda a zombaria do inferno caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor cumpra neles, Senhor Deus, um grande chamado, um grande propósito para as suas vidas em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Eu gostaria, pode aplaudir ao Senhor. Eu gostaria que essas pessoas que entregaram sua vida para Jesus terminassem aqui e só saíssem no final do culto. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Se levante. E eu quero orar por você que tem sido afrontado. Se tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para afrontar a sua vida, tem colocado o dedo em riste, tem te feito sentir o menor das pessoas, não é? O maior dos pecadores.
Se Satanás está te afrontando, se ele está te fazendo sentir não merecedor, incapaz, é tempo de você entregar o seu coração, os seus pensamentos, a sua mente para essa verdade. Deus tem restauração completa para a sua vida. Deus tem uma obra. Você é filho do Deus Altíssimo. Existe uma força poderosa sobre você e por você. Acione a Deus em oração como fez Neemias. E Deus, que é um Deus que se ira, dele é a vingança, diz o Senhor. Não vingueis a vós mesmos, mas entregue a sua causa para Deus, que Deus há de se levantar a seu favor e Ele há de vingar contra os seus inimigos, porque você é filho amado do Pai, e sobre você tem favor e tem graça. Amém?